Mais uma vez, o governo está querendo meter a mão no nosso bolso. Não é segredo para ninguém que o governo, até pela questão da pandemia, aumentou demais os gastos. E a nossa dívida pública, que antes estava bem organizada por conta dos movimentos do governo atual, voltou a crescer absurdamente. Então, o governo que está super endividado tem que tirar o dinheiro para pagar essa dívida de algum lugar, né? E dessa vez, o alvo são os nossos dividendos. Mas por que está sendo proposto nessa segunda parte da reforma tributária? E como isso vai mexer com os nossos dividendos? Eu vou te explicar tudo o que está sendo proposto, mas como tem bastante conteúdo, eu dividi em duas partes, ok? No primeiro vídeo, eu vou falar sobre o que muda no imposto de renda da pessoa física e jurídica. E no segundo, sobre a tributação dos investimentos e a minha opinião. Se você é investidor, eu te aconselho a ver esses dois vídeos até o final. Vamos lá? Se você é investidor e recebe dividendos, pode ter que deixar parte do que recebe para o Estado. Isso ainda é uma proposta, mas muito provavelmente você vai ser taxado. Essa medida era algo que eu já esperava, porque o governo já vinha sinalizando isso mesmo antes da pandemia, então para mim não é novidade. Então, hoje eu vou te explicar os pontos que foram apresentados na proposta e, lógico, dar a minha opinião. Mas antes da gente seguir adiante, eu preciso te pedir um grande favor. Curte e se inscreve aqui no canal, porque diferentemente da proposta do governo, isso não te onera em nada. E na contrapartida, vai me ajudar pra caramba aqui, beleza? Seguimos adiante. Olha só a definição do termo burocrático. Sistema administrativo de serviço público relativo a um sistema lento ou caracterizado pela falta de preocupação com as necessidades de cada indivíduo. Repare que esse termo descreve exatamente o nosso sistema tributário. E ainda eu vou acrescentar aqui complexo e ambíguo. A proposta da reforma tributária como um todo, ela tem o propósito de simplificar a complexidade do sistema tributário, que é muito burocrático. Bom, pelo menos essa é a premissa dessa reforma. Agora, se do jeito que ela está sendo apresentada vai cumprir esse papel, eu tenho as minhas dúvidas. Essa segunda parte da reforma trata da reforma do imposto de renda em 3 segmentos: a pessoa física, empresas e investimentos. Então vamos por partes. Sobre as mudanças para o imposto de renda da pessoa física. Primeiro, atualização da tabela do imposto de renda. Aqui foi apresentada uma tabela para correção da isenção do imposto de renda. Essa tabela não era atualizada desde 2015. Então nessa parte até que é uma boa notícia. Hoje, quem recebe até R$ 1.903,98 de salário é isento, e acima disso já pagava 7,5% de imposto de renda. Com a atualização, quem receber até R$ 2.500 ficará isento. A tabela corrigida vai ficar assim: até R$ 2.500 isento. Desse valor até R$ 3.200 tributa 7,5%. Depois até R$ 4.250 tributa 15%. Até 5.300, 22,5% e acima desse valor 27,5%. Para quem está pagando imposto, obviamente quer pagar menos é bom. Mas se a gente fosse corrigir essa tabela pela inflação do período, ou seja, de 2015 para cá, essa faixa de isenção seria aproximadamente 4.100. Só que se você observar ali na tabela, mesmo com a atualização proposta, essa faixa de 4.000 vai pagar 15%. Então é bom, claro, mas está longe de ser o ideal. Segundo, declaração do imposto de renda, desconto simplificado. A proposta também fala de uma alteração na declaração do imposto de renda. A reforma vai restringir ao desconto simplificado apenas quem ganha 40 mil por ano, até 40 mil por ano, ou seja, quem ganha acima disso não vai mais ter o benefício de 20% sobre despesa. Quem ganha acima de 40 mil vai ter que fazer a declaração completa e comprovar, caso tenha, suas despesas dedutíveis. E por que o Ministério da Saúde está mexendo nisso? Porque vai te obrigar as pessoas que fazem a declaração completa a pedir nota fiscal de tudo. Ou seja,
Se você for a uma consulta, tem que pedir nota fiscal. Se você for comprar um remédio, tem que pedir nota. E isso gera mais receita. Para o governo, é claro. E porque muito provavelmente muita gente que ganha acima dos 40 mil vai restituir menos, já que a maior parte das despesas não são dedutíveis. E mais uma vez, mais arrecadação para o governo, gastar mal novamente. Terceiro, atualização do valor de imóveis. E a terceira atualização para a pessoa física é sobre a atualização do valor dos imóveis. Quando você faz a declaração do imposto de renda, é obrigado a declarar os imóveis, mas geralmente o valor declarado é o valor da compra desse imóvel, e geralmente só é feita a atualização no valor no momento da venda. A pessoa não fica atualizando o valor do imóvel todo ano quando faz a declaração. Então, quando vende, fica retido de 15% a 22,5%, dependendo do valor do imóvel, sobre o lucro, é claro. A proposta oferece a opção de atualizar esse valor anualmente e pagar, ao invés de 15%, apenas 5% de imposto. Mas isso é opcional. Cada um decide se quer adiantar ou não essa atualização. É um abatimento bem significativo, principalmente se tratando de um bem de alto valor, como é o caso dos imóveis. E agora sobre as atualizações para a pessoa jurídica. Primeiro, a redução do imposto de renda à pessoa jurídica. Bom, no que diz respeito a PJ, a proposta é de reduzir 5 pontos percentuais no imposto de renda, mas essa redução vai ser escalonada da seguinte forma. O imposto que hoje é de 15% vai cair para 12,5% em 2022 e depois para 10% em 2023. Essa vai ser a alíquota geral, mais um adicional de 10% para lucros acima de 20 mil por mês, que não é uma alíquota nova, ela simplesmente vai permanecer. Então, se hoje a empresa já paga 34% de imposto, que é 25% de imposto de renda e 9% da contribuição social sobre lucro do líquido, esse imposto vai cair de 34% para 29%. Segundo, juros sobre capital próprio. A proposta também pretende extinguir os juros sobre capital próprio, que é um mecanismo que as empresas utilizam para distribuir proventos para acionistas. Como funciona o juro sobre capital próprio em comparação com o dividendo? Bom, a base de cálculo do dividendo leva em consideração o lucro líquido que já foi tributado, ou seja, a empresa já pagou o imposto de renda sobre esse montante. Já os juros sobre capital próprio é uma taxa sobre o patrimônio líquido que é descontado do patrimônio da empresa antes de fazer a tributação. Ou seja, ele entra no balanço fiscal como despesa financeira e também ajuda a abater a base de cálculo do imposto de renda, um benefício fiscal na verdade. Então, o acionista, quando recebe os juros sobre capital próprio, ele é tributado em 15% direto na fonte e já vem descontado. Podendo utilizar esse mecanismo, a empresa consegue abater uma parte da base de cálculo do imposto de renda e também consegue distribuir uma fatia maior dos seus rendimentos. Esse é o ponto. O acionista paga imposto, mas ele também recebe mais do que receberia como dividendo. O governo alega com essa medida que os juros sobre capital próprio, apesar de ser um mecanismo criado pelo próprio governo, que é uma forma de dedução do imposto. Mas veja, de uma forma ou de outra, o imposto é retido, se não no balanço da empresa, depois quando o acionista recebe os seus proventos. Então, segundo a proposta, esse é um benefício que vai ser extinto. Terceiro, apuração trimestral do imposto de renda de pessoa jurídica. Outra coisa que vai mudar caso essa proposta seja aprovada, mas somente para as empresas de regime de lucro real, é que anteriormente essas empresas faziam apuração anual de lucros e prejuízos, e elas tinham que pagar imposto sobre essas estimativas mensalmente. Agora essa apuração vai ser trimestral e caso o balanço apresente prejuízo no trimestre, ela pode compensar esse prejuízo nos trimestres seguintes. Bom, essa primeira parte sobre imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica se encerra aqui. Mas olha só, não esquece de me dar aquela ajuda e curtir esse vídeo. Isso é muito importante aqui para o canal e para impulsionar o meu trabalho. Então faz isso agora antes de ir, beleza? E bora para a segunda parte.